queridos dias, fizeram análise desses números, das situações, dos assuntos? Então, dias, qual foi a conclusão que vocês chegaram? Qual é a nossa answer correta? Vamos lá analisar juntinhos o nosso paragraph, que é o paragraph 2, cheio de numbers, para nós analisarmos e compararmos com as nossas options. Então, dias, perhaps, começando o paragraph, as a result, there was a day's pause in the trade that has seen the dollar hit 14-month lows, while oil, denominated in dollars, briefly hit 80 a barrel before falling Brazil's imposition of a 2% tax on capital inflows to both stocks and bonds. Estou traduzindo tudo, ok? Showed strong intent. Vamos ler tudo. This move brought the real, which has risen 54.5% against the dollar since its nadir, down by 0.8%. The Bovespa stock index, which has tripled since its low, fell 7.5% in dollar terms at one point. Então, Gears, como é que nós traduzimos? Vamos lá. Primeiro percentual que nós encontramos aqui, talvez como resultado, nós estamos aqui atrás do resultado desse novo imposto brasileiro. Talvez como resultado, there was a day's pause. Então, houve a pausa de um dia. In the trade. Trade é comércio, no comércio. That has sim que tem visto o dólar atingir baixas que duraram aí 14 meses, enquanto o petróleo, o oil, denominado em dólares, brevemente, atingiu $80 um barril before falling. Então, o primeiro número que nós encontramos é o wage. Aí nossos olhinhos procuram wage, ok? Wage. Wage. Wage está aqui na opção D. A opção D diz: an increase to 8 in the price of a barrel of oil. Queridos, nós percebemos que aí a outra informação, ele diz que o dólar atingiu 14 meses de baixa, enquanto o petróleo, denominado em dólares, brevemente atingiu $80 um barril antes de cair. Então, a gente percebe que não foi um aumento de $80 no preço. Um aumento de $80 custava $2. Houve um aumento de $80. Passou a custar 82. Não é assim? Um aumento de $80 no preço. Não, a gente vê que o barril é que atingiu o preço de $80. Hit. E aí depois caiu. Ok? Aí essa opção não é. Vamos lá. Brazil's imposition of a 2% tax on capital inflows. A imposição do Brasil de uns 2% no imposto sobre as entradas de capital, tanto para as ações como para os títulos, stocks and bonds, showed strong intent, mostraram uma intenção forte. Aí esse 2%, B, years, o 2, a fall of 2%, uma queda de 2% na Bolsa de Valores brasileira? Não. Aqui fala que a imposição do Brasil de uns 2% no imposto sobre as entradas de capital. Então, 2% foi sobre essas entradas de capital e não sobre a Bolsa de Mercado. Essas entradas de capital, tanto para as ações como para os títulos. Ok? Então, não foi aqui, não teve nada de queda, tá? Fall, não. Foi uma imposição desse imposto sobre as entradas de capital. Não fala em queda, fall. Ok, C, o que mais que a gente vê? This move brought the real, este movimento brought the real, which has risen
54.5% against the dollar since its nature. Então, este movimento brought down, brought é o passado, o verbo to bring, brought down. O que é o brought down, o verbo frasal? Ele levou a cair, este movimento levou o real, ok? Levou o real, nossa moeda, que tinha, né, que o it has risen, que tinha aí crescido 54,5% contra o dólar desde o seu ponto mais baixo, nadir, cair para 3,8%. Vamos lá, queridos. Onde é que está? Então, a gente encontrou na opção A, o 54,5%. Então, este movimento levou o real que tinha crescido, o que é que diz aqui? A rise of 54% in the value of the dollar, realmente foi um crescimento, mas foi sobre o valor do real. O real é que tinha crescido 54,5% e não o dólar. Então, o nosso assunto, bye-bye para ele. Mas aí encontramos o 3,8%. Aí nós, o 3,8%, a nossa opção é, que a nossa opção certa diz que houve um decréscimo de 3,8% no valor do real, sim. Este movimento levou o real, que tinha crescido 54,5%, contra o dólar, desde o seu ponto mais baixo, a cair para 3,8%. Então, de fato, o real caiu. O brought down. E isso se traduz na palavra decrease. Ok, queridos? Que legal esses numbers. E a nossa capacidade de tradução e interpretação está só aprimorando aqui. Aí temos mais um number, cheers. The Bovespa Stock Index, which has tripled since its low, fell 7.5% in dollar terms at one point. Então, aí, Bovespa, que tinha triplicado desde a sua baixa, caiu, o índice Bovespa caiu 7,5%. Então, a gente vê aqui que o 7,5% está na nossa opção C, a drop, uma queda de fato, ok, fell, corresponde a drop como substantivo, mas foi no dólar aqui, na opção contra o real. E aqui fala que foi nesse índice Bovespa. Então, queridos, é só comparar os números com as informações. Com o tempo, isso aumenta essa velocidade, que é uma beleza. Em dólar, terms at one point. Então, Gears, conseguimos fazer esta análise numérica, matemática, e vamos traduzir a nossa question, darlings. Muito bem. Let's translate, dears. Nossa question 29, já estou ficando, como sempre, com saudade de vocês e já me preparando para o nosso próximo passeio. O resultado do novo imposto, tax, nunca é demais lembrar que tax é imposto brasileiro sobre os investimentos, foi. O que é taxa em inglês é rate. Imposto é tax. Um aumento, rise, de 54,5% no valor do dólar. Rise, aumento. B, uma queda, fall, de 2% sobre o mercado acionário, mercado de ações, a bolsa de valores. Então, a expressão stock market, ela pode ser traduzida como bolsa de valores, como mercado de ações e como mercado acionário. Ok, queridos? C. Uma queda, drop é igual a fall, lembrem-se bem, de 7,5% do dólar contra o real. Como a Isaf gosta dessas words. D. Um aumento, um crescimento, uma subida, a palavra increase, que é sinônimo de rise, significa aumento, crescimento, subida, de $80 no preço do barril de petróleo, barrel of oil. Essa terminologia é bem comum da Petrobras. E é um decréscimo, uma baixa, uma diminuição. Nosso português é tão rico. A decrease,
de 3,8% no valor do real. E aí, queridos, temos a nossa tradução. Olhem bem, bastante para fall, rise. Há décadas que essas palavras se repetem, até porque elas são próprias do mundo econômico. Drop é igual a fall. Lembrem-se o que é stock market, que é bolsa de valores, mercado de ações, mercado acionário. O que mais que nós queremos lembrar? Increase, nossa queridíssima palavra increase, aumento, crescimento, subida. Decrease, o antônimo, decréscimo, baixa, diminuição. Então, darlings, vamos agora para a nossa question, nossa questão, nossa last question, questão 30. The cause of Brazilian government action, according to the text, is concern. A causa da ação do governo brasileiro, de acordo com o texto, é a preocupação. Então, queridos, essa ação do governo brasileiro, a causa, de acordo com o texto, é a preocupação em relação a quê? Então, temos as nossas options. Vocês traduzam tudo, please. A. About aggressive action by other exporting countries. É a preocupação sobre uma ação agressiva de outros países exportadores, exporting countries, países. B. Is concerned that there could be a dangerous run on its stock market. Será que é a preocupação que poderia haver? Muito interessante essa tradução do verbo haver. O verbo there to be significa haver ou existir. Então, como nós temos o could, que é o nosso verbo modal, poderia, então a tradução fica que poderia haver. Uma perigosa, o que é, dears, a nossa expressão run on. Essa expressão run on, começando a nos preparar para a nossa translation, significa um movimento especulativo. Nós conhecemos run como corrida, mas aí essa expressão run on juntinha no mundo econômico tem essa ideia do movimento, um perigoso movimento especulativo, a especulação na bolsa de valores. Então, vamos memorizar essa expressão run on. C. To keep pace with Canada in attacking the US currency. Será que a razão, a causa da ação do governo brasileiro é to keep pace, ao pé da letra, manter o ritmo? É acompanhar, manter o passo, acompanhar. Então, a expressão, o verbo, a expressão verbal, to keep pace significa acompanhar. Acompanhar o Canadá em atacar a moeda americana, será que é esse o objetivo? É a preocupação? D. That this economic recovery could be harmed by an overpriced real. A preocupação é que a recovery, recuperação econômica, poderia ser harmed, prejudicada por um real super. Então, essa expressão over, quando vem à frente das outras palavras, ela tem essa ideia de super, de demasiado, supervalorizado, overpriced real. E to avoid é evitar, over, superaquecimento, overheating, of its economic in the short term, superaquecimento da economia a curto prazo. Então, queridos, o que é mesmo? A causa da ação do governo brasileiro é a preocupação com o quê? Cenas da próxima videoaula, Girs. Já eu volto após o nosso break para nós descobrirmos juntinhos o que é, ok? Vamos lá, já vamos fazer aqui a translation também do nosso texto. See you, Girs.